sensível, capaz de saber o que um filho está sentindo em um simples olhar, em uma longa conversa ou em uma simples palavra. Ser pai é nos orientar para um novo caminho e um novo horizonte. Por isso, Pai, neste dia, como também em todos os outros dias de sua vida, tenha um feliz Dia dos Pais. Vamos lá, né? Peraí. Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, voz que fala ao coração. Sou Davi Amanso, estaremos juntos até às 9 horas. E esta é a sua Escola Bíblica na Melodia, transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook. E aqui estamos. Conto com você para complementar o assunto, para perguntar, questionar, tirar sua dúvida. Eventualmente também você pode dizer como é que está chegando aí o som da melodia, onde você está, e para nós vai ser muito importante esse feedback, viu? Nós vamos para o título da lição de hoje: uma igreja não conivente com a mentira. Ou seja, o comentarista está se referindo à igreja do primeiro século, também chamada de igreja primitiva, que era uma igreja que não era conivente com a mentira. Então, nós vamos para o texto áureo, Atos capítulo 5, versículo 3. Um tanto rouco, mas vai dar para fazer a leitura. Está escrito assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, Satanás encheu o coração de Ananias e também da sua mulher Safira para mentirem ao Espírito Santo e ficar com parte do valor da propriedade que venderam. E por isso, aquele pecado custou a vida dele e a vida dela. E Pedro explica por quê, não é? Porque não mentiram para as pessoas, mas para Deus. Bom, esse fato é um fato lamentável. Nós não podemos, inclusive, nos gloriar. Nós não podemos comemorar. Nós estamos falando aqui de um casal que morreu por causa do pecado da avareza, que levou ao pecado da mentira. Você veja que, ao reter parte do valor da propriedade que foi vendida, aquele casal estava revelando o amor ao dinheiro e o pecado da avareza. Alguém já disse que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E naquele dia houve então 2 mortes, né? 2 mortes. Interessante que antes deles, José, que era chamado de Barnabé, vendeu também uma propriedade
entregou o valor correto da venda e depositou aos pés dos apóstolos, o que não fizeram Ananias e Safira. A primeira lição que nós precisamos tirar aqui não é sobre a mentira, mas é sobre a avareza, sobre o apego ao dinheiro. Existem pessoas que, se dentro da casa, no âmbito familiar, perder R$10, R$5, é capaz de surtar. Tem gente que, se tomar um prejuízo financeiro, desorganiza a mente, fica desestabilizado. E eu sei que tomar prejuízo não é bom. Prejuízo financeiro nunca é bem-vindo. Mas o que nós estamos falando aqui é que o dinheiro não deve ocupar o lugar de Senhor na sua vida e nem tampouco na minha. Verdade prática, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Mas aí eu quero lembrar que foi o apego ao dinheiro, a avareza que levou à mentira, viu? Porque nós não podemos combater o efeito esquecendo a causa. Então a avareza levou à mentira. Inclusive está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E naquele dia aconteceu um fato lamentável na igreja do primeiro século. Esse fato lamentável ficou registrado para aprendermos com o erro daquele casal. Agora vamos falar sobre a mentira. Como é que ela surge na humanidade? Como é que ela surge? A primeira mentira foi produzida por Satanás. Deus afirmou ao primeiro casal, Adão e Eva, no dia que comer certamente morrerá. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. Satanás vem e afirma: certamente não morrerás, contradizendo a palavra de Deus e mentindo para Adão e Eva. Então a primeira mentira foi produzida por Satanás e ele é chamado também de pai da mentira. A palavra Satanás significa adversário. Diabo vem do termo grego diabolos, aquele que lança um contra o outro. E ele faz isso muito bem. Então, naquele dia, ele provou que de fato é o pai da mentira. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio. Está escrito. E o primeiro casal, acreditando na mentira, ao invés de reter a verdade, acabaram morrendo espiritualmente, porque fora de Deus não tem vida, só tem morte. Ao querer viver independente de Deus, estavam optando pela morte. Separação de Deus. Então a primeira mentira
primeiro casal deu crédito e isso custou uma ordem de despejo. Foram postos para fora do Jardim do Éden, onde viviam felizes. Eu fico até imaginando, sabe? A saudade. A saudade. E o arrependimento que veio tarde. Já pararam para pensar sobre isso? O arrependimento que chegou um pouco tarde. Verdade prática, com toda forma de engano, como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Você já observou que você conta uma verdade e não precisa contar a segunda para consertar a primeira? Não há necessidade, né? Você conta uma verdade e pronto. Mas a pessoa que conta uma mentira, ela tem que contar a segunda para consertar a primeira. Eu quero lembrar também que mentira vicia e provoca dependência. Tem gente que mente porque já é viciado em mentira. Aí o texto bíblico de hoje trata do pecado cometido por Ananias e Safira. Agora, o que não podemos é passar despercebido em relação ao pecado da avareza. A avareza, que estava lá, viu? O diabo, o pai da mentira, primeiro tópico, é da natureza dele mentir. A Escritura afirma que o adversário induziu Ananias a mentir, né? Porque encheu Satanás o teu coração. Ou seja, houve uma ação maligna para que Ananias mentisse. E a mulher foi no mesmo caminho. E aí eu quero convidar você para pensar que tipo de liderança nós, como pai, como marido, temos. Porque ela acompanhou o ritmo do marido, né? Ela era obrigada a fazer isso? Não. Mas, naquele momento, é como se ela, então, decidisse fazer igualzinho ao marido dela fez. A mentira como um ardil maligno. O inimigo não obrigou, nem forçou nem forçou Ananias a mentir. Mas certamente plantou a semente da mentira no coração dele. Ou seja, Ananias não foi obrigado a mentir. Não foi obrigado. Mas certamente o inimigo influenciou, soprou no coração dele que ele poderia ficar com parte daquela herdade, retendo parte, mas para isso ele precisava mentir. E eu quero chamar a sua atenção para aquelas pessoas que falam a verdade, mas se precisar mente. Tem gente que quando se vê numa situação delicada, não hesita em lançar mão desse recurso que é a mentira. E naquele dia, para não entregar o valor total, Ananias lançou mão desse recurso. Irmã Zilmar Cazé já está dando aí o seu bom dia
Bom dia, irmã Zilmar. Forte abraço para você. Hoje eu acho que eu vou terminar mais cedo, porque a garganta está realmente pedindo menos. Mas quero agradecer pela companhia desses amados e amadas que a cada domingo estão comigo aqui. Obrigado, gente, porque eu estou aqui por causa do senso de responsabilidade com a obra de Deus e com você que está do outro lado, viu? Muito obrigado pelo Feliz Dia dos Pais, irmã Zilmar Cazé. Muito obrigado, viu? Gratidão mesmo pela lembrança. Nós queremos também aproveitar para desejar um Feliz Dia dos Pais para todos que nos ouvem nesta manhã. Cada pai de família, quem sabe agora dirigindo táxi, Uber, na feira, trabalhando para conseguir sustentar a família. Parabéns a você, pai de família, que não foge à luta, não é? Parabéns. Quero dizer também que se tiver algum filho ou filha que está me ouvindo agora, Dia dos Pais são todos os dias, viu? Para quem sabe o valor de um pai. E para aqueles que perderam o pai, Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso, viu? O Pai é nosso. O Pai é nosso. E para aqueles também que têm pai, mas é como se não tivessem, o Pai é nosso também, viu? Fique tranquilo. Você tem pai. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Pois bem, vamos só passar aqui pelos tópicos e depois nós vamos encerrar hoje um pouco mais cedo. O cristão e a mentira. Como deve ser essa relação antagônica? Porque nós não podemos unir aquilo que é antagônico. Agora, o autor corretamente afirma que mentir é uma escolha. É uma escolha. Não é? Tomando como base o caso de Ananias e Safira. Eu quero também lembrar que em vários versículos da Bíblia nos é recomendado falar a verdade. Paulo apóstolo diz: cada um falai cada um a verdade ao seu companheiro. Isso é muito importante. Quero também parabenizar você que está me ouvindo, que tem lutado para viver a verdade, não apenas falar a verdade. E vivendo num mundo de mentira, como o que nós estamos vivendo, um mundo de mentira, né? Onde a ilusão é mais importante do que a realidade, nós precisamos reiterar que ainda vale a pena falar a verdade. Ainda vale a pena você viver a verdade. Quero também lembrar que nós temos pelo menos 3 tipos de verdade: a verdade escrita, a verdade falada e a verdade como pessoa. A verdade como pessoa tem nome: Jesus Cristo. Ele se referiu, o único, viu? O único com moral, com capacidade para se referir a ele mesmo como a verdade e a vida.
E eu quero nesta hora dizer para você que nunca precisamos tanto da verdade como agora, a fim de que a mentira não tome conta de forma generalizada do mundo, da sociedade em que vivemos. E falando sobre a verdade como pessoa, o apóstolo João, ele diz: nós tocamos a palavra da vida. Está em 1 João, capítulo 1. Capítulo 1, no versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Nós falamos a vocês sobre aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos a palavra da vida. Ele está se referindo a Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos e nós tocamos a palavra da vida. Foi esse versículo que tomou conta de mim quando decidi evangelizar na Vila Serrana para fundar a Igreja Batista da Palavra. Foi este versículo que, de madrugada, lendo, eu achei impressionante João afirmar que tocou a palavra da vida. Não bastasse dizer que viu com os próprios olhos, mas ele disse: nós tocamos a palavra da vida. Ele é a palavra da vida, Jesus Cristo. E eu quero terminar a lição de hoje. Lembrando a você que talvez muitas pessoas não tiveram a sua vida transformada porque não tiveram essa experiência de tocar em Jesus, tocar a palavra da vida. E aí eu quero convidar você nesta manhã para viver essa experiência. Você que talvez ainda não teve uma experiência com Deus e com a palavra, você pode, então, tocar a palavra da vida. Terceiro tópico, e aqui eu termino: a igreja que repele a mentira. Ou seja, de acordo com o comentarista, uma igreja temente a Deus, ela, ao invés de acolher a mentira, ela repele a mentira. Ela desenvolve uma postura agressiva em relação à mentira, a ponto de a mentira vindo não encontrar lugar. Ela cria aversão à mentira. Esta é a igreja de Cristo. O Dr. Roberto Rabelo afirmava que o pecado é um intruso, por cuja presença razão nenhuma se pode dar. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. E se para ele se pudesse achar causa ou motivo, deixaria de ser pecado. Arranja uma desculpa e pecado já não é mais pecado. Mas eu conclamo a todos vocês que estão me ouvindo agora a não apenas falarmos a verdade, mas vivermos a verdade, rechaçando toda prática que tem como pano de fundo a mentira. Toda heresia de Satanás proferida nos púlpitos,
proferidas nas lives, proferidas nos podcasts, proferidas nas plataformas digitais. Agora, como é que nós vamos combater? Falando a verdade, porque em contato com a verdade, as pessoas vão aprender a identificar a mentira. O mal não se vence perseguindo, mas é combatendo com aquilo que é mais eficaz. E aí eu termino contando uma história para vocês. Houve um derrame de notas falsas nos Estados Unidos, uma certa ocasião. Convidaram peritos de vários lugares para identificar as notas falsas e como é que eles trabalharam, como é que eles faziam para identificar as falsas. Era manuseando as verdadeiras. Cada detalhe de uma nota verdadeira, quando comparada com a nota falsa, eles conseguiam dizer: essa aqui é falsa. Porque cada detalhe da nota verdadeira era para eles importantíssimo no sentido de identificar a fraude. Ou seja, se você não conhece a verdade, você não tem como identificar a mentira. Então eu quero convocar você que está me ouvindo a estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e comparar a verdade com a mentira. E conhecendo cada detalhe da verdade, você vai poder identificar o que é mentira. Que Deus nos abençoe. Vou ficando por aqui, faltando 15 minutos para o final, porque a garganta já deu sinais de que é preciso parar. Saúde é cartão de crédito. Um dia a conta chega. Eu explorei muito a minha garganta, e isso durante toda a minha vida, e agora eu estou sentindo os efeitos, disso. Mas louvo a Deus, porque a maior parte dessa minha trajetória foi comunicando a palavra de Deus. Um abraço para você que ficou comigo até agora. Um abraço a você que ficou comigo até agora. Quero agradecer aos trabalhos técnicos de Cauã e aproveito para pedir a você que não desligue o seu rádio, porque está vindo aí o programa Fonte de Vida. Nós vamos ouvir algumas canções e depois você estará na companhia agradável do Pastor João e o programa Fonte de Vida. E eu quero pedir até para o Cauã, encerrando aqui essa live, essa transmissão, tocarmos aquela canção A Bênção Sacerdotal com Gabriel Guedes. E essa bênção eu quero estender para cada pai de família, cada pai de família que me ouve. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos de volta para mais uma escola bíblica na Melodia. Você que ficou comigo, muito obrigado. E lembre-se, breve Jesus voltará. Que Deus abençoe.